Bom dia a todos. Eu desejo a paz do Senhor a cada um de vocês que está nos acompanhando aí com esses estudos que nós estamos falando das dispensações. Então, nós já vimos a primeira dispensação, que está aqui, a inocência, não deu certo. A consciência, segunda dispensação, não deu certo. Governo humano, a terceira, que vimos por último, não deu certo. Agora Deus vem para fazer uma aliança especial com o homem, uma aliança da promessa. Quem é a promessa? Jesus. Porém, ainda continua os ensinamentos para com o homem. Agora nós vamos ver essa dispensação chamada de promessa, ou também conhecida como patriarcal. Então, nós vemos agora Deus agir de maneira diferente. Separa um povo, cria os patriarcas para que possa vir a promessa, a salvação, Jesus. E olha só que interessante, capítulo 12 do livro de Gênesis, abra aí comigo, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, ele pede para sair e vai enviá-lo a uma terra que ele vai mostrar. Um pouquinho mais à frente, para nós não perdermos muito tempo, versículo 6. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o orvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, a promessa, uma responsabilidade que Deus deu. Eu falo sempre que Deus dá uma responsabilidade, aguarda a obediência, e se não for obedecido na íntegra, vem a consequência. Bom, ele deu uma responsabilidade, e o interessante é que agora ele começa a falar de descendência. A ti e a tua descendência, tu serás uma bênção, e a sua descendência. Então, qual é a responsabilidade? Morar em Canaã, ele e a descendência. Pois Deus estava preparando. Então Deus começa aqui uma aliança. Aqui ele chamava-se Abrão. Então nós vemos que Abrão fez uma aliança com o pai. Nós vemos a Trindade agindo. Interessante, quando nós falamos dos patriarcas, não é o patriarca, é os patriarcas de Israel. Por quê? Porque Deus é uno e trino. Então, Abrão fez uma aliança com o pai. Depois da aliança, Deus colocou uma letra Aleph, um A, no meio do seu nome. Deixou de ser Abrão, passou a ser Abraão. Já Isaac, seu filho, fez uma aliança com o Espírito Santo, com o altar de Deus. Ninguém mais teve uma experiência tão grande com o altar quanto Isaac, que esteve ali para ser sacrificado. Pelo poder e obra do Espírito de Deus, veio o substituto, que simboliza Jesus. E Jacó fez uma aliança com o próprio Senhor Jesus, nós chamamos de teofania. Ele lutou com o Senhor no vale de Jaboque. Então, nós vemos aqui o contexto geral da aliança e da promessa. Porém, aos três, de uma maneira geral, foi dito: morar em Canaã. Bom, os três falharam. Olha só que interessante. Aqui em Gênesis 12, versículo 10, já começa: Abraão falhou. Ele tinha que morar em Canaã, foi morar no Egito. Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Olha, Deus falou: eu te darei a terra, eu te darei o local, um local para você ficar, e pode ficar tranquilo que eu vou cuidar de você lá. Falhou, foi para o Egito. E olha que interessante, Isaac, um pouquinho mais à frente, Gênesis, capítulo 26. Isaac, capítulo 26 de Gênesis. Houve uma fome na terra, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Abraão falou: fica em Canaã, que eu vou cuidar de todos os detalhes. Abraão fugiu para o Egito. Na primeira fome, a primeiro aperto, fugiu para o Egito. Isaac foge agora para os filisteus. Olha só, ele vai
para os reis dos filisteus. E Jacó, pastor? Gênesis, um pouquinho mais para frente, Gênesis 28. Olha só que interessante, 28, versículo 2. Agora aqui, Jacó falando, Isaac falando com seu filho Jacó. Levanta-te e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da sua mãe. Agora, Jacó envia o seu filho, Isaac envia seu filho Jacó para Padã. Quem é Padã? O que é? Onde fica isso? Né? Então, nós vemos que Arã não é nada mais, nada menos do que aquela planície entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, foi para lá. Bom, ele foi sob ordem, pastor. Ele obedeceu o seu pai para pegar lá uma esposa, trazer uma esposa para ele. Porém, ele foi e ficou. Começou a prosperar, as coisas estavam boas, até Deus dá uma chacoalhada nele. Bom, o importante aqui é que os 3 chamados patriarcas falharam na questão de fique em Canaã. E os 3 falharam. E aqui tem 3 coisas que nós precisamos ver. Abraão desce para o Egito. O Egito significa os prazeres do mundo. Isaac fez uma aliança com os filisteus, foi morar com os filisteus. Aliança com os ímpios, com aqueles que não confessam a mesma fé que eu. E Jacó, ele foi para o local da religiosidade, o berço da religiosidade, Babilônia. Então nós vemos os 3 pontos aqui. Deus fala, fique aqui, separei vocês, há algo especial para vocês aqui. E os 3 falharam. E obviamente, como eu sempre venho falando, trouxe as consequências. Quer ver? Vamos agora no livro de Êxodo. Eu vou pegar aqui rapidinho, no início do livro de Êxodo. Capítulo 1 do livro de Êxodo. Versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremetes, levantou-se o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E disse ele ao povo, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e vindo guerra, que ele se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Então, aqui nós vemos a escravidão no Egito. Abraão, ao invés de confiar no sustento do Senhor, foi para o Egito, para o mundo, os prazeres do mundo. Ali vai dar certo. Tornou-se escravo. E nós vemos, eu vou falar rapidamente, Isaac também sai e vai fazer uma aliança com os filisteus, com os ímpios. Tem o domínio. Ali vem uma outra palavra do Senhor. Então você vai ficar sob domínio sobre todas as nações. Começou com a palavra do Senhor, depois, e foi até o ano de 1948. Já Jacó, ele fugiu, ele foi para a Babilônia, que simboliza a religiosidade. Achou que lá estava muito bom, estou prosperando. Então veio também uma consequência, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então veja bem, cada um deles na desobediência trouxe consequência. Responsabilidade, ficar em Canaã. Consequência, escravidão, domínio de outros. Então que a gente possa aqui pensar, começa agora as coisas a clarear para chegarmos até a promessa, a primeira vinda de Jesus para a nossa salvação e a segunda vinda do Senhor, que estaremos aguardando em breve. Então fica aqui mais um ponto, mais essa palavra do Senhor, essa dispensação, que é a promessa ou a patriarcal. Vamos continuar vendo, porque tem mais uma ainda pela frente, até chegarmos na 6ª dispensação, que é da graça ou da igreja. Ok? Fiquem todos na paz do Senhor. Continuaremos aí ministrando e usando da palavra do Senhor. Até mais. Tenha um ótimo dia.